Lembra da música I'm Gonna Get You? Sucker! Era hilária em 1988. Fantasias de vingança, estilo ousado e humor exagerado que não exigia muita reflexão. Mas décadas depois, essa piada não é tão boa quanto esperávamos. Em 2026, esses rostos familiares carregam vidas marcadas por perdas e tragédias silenciosas. E quando você vir onde eles estão agora, talvez nunca mais veja este filme da mesma maneira. Keenan Ivory Wayans por Jack Spade. Keenan Ivory Wayans nasceu no Harlem, Nova York, em 8 de junho de 1958. Aos 30 anos, estrelou como Jack Spade, o herói de ação espirituoso e satírico no filme de 1988 I'll Get You, Sucker. O personagem era ao mesmo tempo satírico e rebelde, zombando dos estereótipos do cinema blaxploitation e, ao mesmo tempo, afirmando o poder das histórias centradas em afro-americanos. Para Wayans, Jack Spade era mais do que apenas um papel. Era uma declaração de intenções. Uma intenção que começou muito antes de Hollywood perceber. Criado em uma comunidade unida com 10 filhos, Wayans conviveu com constantes pressões financeiras e tensões raciais diárias. Seus pais, Howell e Elvira Wayans, acreditavam que a educação era a única solução, incentivando-o a buscar disciplina e ordem. Mesmo enquanto estudava engenharia na Universidade de Tuskegee, seu instinto para o entretenimento nunca vacilou, levando-o discretamente a projetos como Hollywood Shuffle, 1987 e, por fim, a sua própria carreira musical. À medida que sua carreira se desenvolvia rapidamente, sua vida pessoal começou a desmoronar. Wayans casou-se com Daphne Polk em 2001, com quem teve 5 filhos, Jolie, Nala, Kenan Jr., Bella e Daphne. O casamento terminou em divórcio em 2006, causando desgaste emocional e a necessidade de melhorar sua situação financeira em um momento em que Wayans desfrutava de grande sucesso. Embora o programa In Living Color e, posteriormente, Scary Movie tenham ampliado sua influência, seu mundo privado tornou-se muito mais silencioso. Esse silêncio se aprofundou com o surgimento de problemas de saúde. Anos de pressão criativa levaram a períodos de depressão e, em seguida, ele desenvolveu diabetes tipo 2, o que o obrigou a diminuir o ritmo. Por volta de 2017, ele diminuiu suas aparições públicas, preferindo cuidar da saúde em vez de aparecer em público com muita frequência. O homem que um dia redefiniu o gênero de curtas-metragens de comédia agora se concentra em manter sua saúde e equilíbrio. Em 2026, Wayans terá 68 anos. Ele trabalhou seletivamente nos bastidores como produtor e consultor criativo, mantendo sua influência sem os holofotes constantes do público. Com um patrimônio líquido estimado em 65 milhões de dólares americanos, acumulado por meio de programas de televisão, filmes e contratos de streaming. Sua história termina não com notoriedade, mas com escrutínio, após transformar a comédia americana e se aposentar à sua maneira. Bernie Casey como John Slade. Bernie Casey nasceu em 8 de junho de 1939, em Waco, Virgínia Ocidental. Aos 49 anos, ele interpretou John Slade, um veterano herói de ação, no filme de 1988 I'll Get You, Sucker. De sua presença acrescentou profundidade ao filme, tornando a história satírica mais autêntica, ancorada em experiências de vida em vez de exageros. John Slade era como o eco silencioso de uma longa jornada. Essa jornada começou bem longe dos sets de filmagem. Criado em comunidades mineiras com seus pais, Frank e Flossie Casey, Bernie aprendeu a ser resiliente em meio às dificuldades e às barreiras raciais. A pobreza exigia disciplina, e o esporte se tornou tanto uma fuga quanto um fardo. Seus desafios físicos da juventude foram posteriormente retratados nas telas em filmes como Brian's Song, 1971, e Cleopatra Jones, 1973, onde sua força escondia uma certa reserva. O sucesso nunca trouxe estabilidade para sua família. Casey casou-se com Paula Casey, mas o casamento terminou em divórcio e ele não teve filhos. Ao longo de sua carreira de ator, com papéis em filmes como Nunca Mais Digas Nunca e A Vingança dos Nerds, ele priorizou a privacidade em detrimento da fama. A pintura e a poesia gradualmente substituíram a vida pública como refúgios espirituais. No entanto, o tempo tinha suas próprias regras. O AVC afetou gravemente sua saúde, levando a complicações a longo prazo. As habilidades físicas que o definiam começaram a desaparecer, restringindo seus horizontes e diminuindo seu ritmo de vida.
Ele se afastou quase completamente da vida pública, vivendo tranquilamente com sua arte. Bernie Casey faleceu em 19 de setembro de 2017, aos 78 anos, no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, devido a complicações após um AVC. Com um patrimônio líquido estimado em 2 milhões de dólares americanos, conquistado por meio de esportes, atuação e artes visuais, ele deixou um legado moldado não pela fama, mas pela força de caráter. Uma vida que transitou do poder à serenidade sem jamais perder a dignidade. Antônio Fargas como Fly Guy. Antônio Fargas nasceu em 14 de agosto de 1946 na cidade de Nova York. Aos 42 anos, ele interpretou Fly Guy, um malandro de rua extravagante, no filme de 1988, I'm Gonna Get You Sucker. O papel representou uma bem-vinda reviravolta no gênero blaxploitation, trazendo cor, humor e autenticidade ao filme satírico. Fly Guy era mais do que apenas um personagem cômico. Ele personifica a era que o filme tanto celebra quanto devasta. Essa autenticidade provém de suas experiências de vida. Criado no Spanish Harlem, um dos 11 filhos de Manuel Fargas e Mildred Bailey, Antônio cresceu cercado pela pobreza, tensão racial e dependência química em seu bairro. Ele precisava de uma casca emocional para sobreviver, e a atuação tornou-se sua personificação desde o início, começando com The Cool World em 1963. Esses anos de formação forjaram o humor afiado que ele mais tarde traria para filmes como Foxy Brown e Car Wash, onde o humor frequentemente mascarava ansiedades mais profundas. Embora sua carreira tenha se estabilizado, sua vida pessoal permaneceu turbulenta. Fargas casou-se e divorciou-se 2 vezes, tendo 2 filhos do segundo casamento, incluindo Justin Fargas, que mais tarde se tornou um jogador de futebol americano da NFL. No final da década de 1980, encontrou uma parceira mais estável em Sandy Reed, embora o relacionamento tenha sido severamente testado pelo terremoto de Northridge em 1994, quando ambos temeram pela morte do outro. Mesmo em momentos de sucesso, a instabilidade sempre espreitava. A saúde tornou-se outra luta silenciosa, anos de exposição aos vícios ao seu redor. Eventualmente levaram Fargas a desenvolver dependência de álcool e tabaco, hábitos decorrentes do estresse, e não do abuso. Na década de 1990, ele decidiu conscientemente abandonar o vício, um ponto de virada que lhe permitiu continuar trabalhando de forma constante, em programas de televisão como Todo Mundo Odeia o Chris, sem se autodestruir. O processo de recuperação não apagou o passado, mas o ajudou a retomar o controle sobre o que restou. Em 2026, Antônio Fargas completará 80 anos. Ele vive longe dos holofotes, atuando ocasionalmente enquanto administra seus investimentos imobiliários. Com um patrimônio líquido estimado em $1 milhão americanos, seu legado se constrói não apenas na riqueza, mas também na resiliência. Ele é um homem que transcendeu a indústria, a época e a si mesmo, deixando uma marca indelével na história do cinema negro. John Vernon como Mr. Big. John Vernon nasceu em 24 de fevereiro de 1932, em Zaner, Saskatchewan, Canadá. Aos 56 anos, interpretou Mr. Big, um influente político calmo e confiante, no filme de 1988 I'll Get You, Sucker. E o papel foi um sucesso porque Vernon usou a ironia com maestria, satirizando sutilmente os personagens poderosos que havia interpretado ao longo das décadas. Sua presença conferia autenticidade à paródia, aumentando a eficácia das piadas. Antes de chegar a Hollywood, sua vida foi marcada por constantes mudanças e instabilidade. Criado por pais imigrantes no Canadá, Vernon cresceu em circunstâncias financeiras difíceis e mudou-se com frequência, aprendendo a se adaptar desde cedo. Essa instabilidade o levou à disciplina em vez da rebeldia, o que contribuiu para seu sucesso na televisão canadense. Ao entrar no cinema americano, ele exalava elegância e perigo, uma qualidade que mais tarde demonstrou amplamente em filmes como Dirty Harry, 1971, e The Outlaw Josie Wales, 1976. Foi essa base que moldou sua imagem mais icônica. Vernon tornou-se inesquecível com seu papel como Dean Wormer no filme Animal House de 1978, que consolidou sua reputação como um vilão clássico e poderoso de Hollywood.
Mesmo quando escalado para um único papel, ele continuou trabalhando constantemente, respeitado por seu talento e confiabilidade. Fora das telas, sua vida foi relativamente tranquila. Vernon casou-se com Nancy West e teve filhos, incluindo Kate Vernon, que mais tarde seguiu os passos do pai como atriz. Sua família ofereceu-lhe um forte apoio ao longo de sua carreira desafiadora, proporcionando-lhe a estabilidade que lhe faltou na infância. Embora o casamento tenha terminado em divórcio, Vernon manteve relações próximas com os filhos e acompanhou suas trajetórias artísticas. Em seus últimos anos, sua saúde se tornou o obstáculo final. Vernon foi submetido a uma cirurgia cardíaca, mas surgiram complicações e seu corpo nunca se recuperou completamente. Ele faleceu em 1º de fevereiro de 2005, em Los Angeles, aos 72 anos. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em 2 milhões de dólares americanos, conquistados por meio de uma carreira de ator consistente que ajudou a moldar figuras tanto sinistras quanto poderosas no cinema americano. Steve James como Kung Fu Joe. Steve James nasceu em 19 de fevereiro de 1952, na cidade de Nova York. Aos 36 anos, estrelou como Kung Fu Joe, um guerreiro disciplinado e implacável, no filme de 1988 I'm Gonna Get You Sucker. Seu personagem trouxe autenticidade ao espetáculo satírico com suas habilidades físicas genuínas, transformando a sátira em contraste e não em zombaria. Kung Fu Joe lembrava ao público que por trás das piadas havia guerreiros de verdade. Essa disciplina foi aprimorada desde jovem. Criado em uma família criativa, mas com dificuldades financeiras, James aprendeu a confiar na força física para a autodefesa e construção de identidade. As artes marciais se tornaram seu escudo e uma base sólida, apesar das lesões físicas que o acompanhariam por toda a vida. Essa base influenciou diretamente sua carreira de ator, como visto em filmes como American Ninja e The Delta Force, onde a força muitas vezes substituiu o diálogo. No auge de sua carreira, James encontrou estabilidade em sua vida familiar. Após seu casamento anterior, ele se casou com Christine Pan James em 1992, com quem teve uma filha, Debbie. Pela primeira vez, ele falou publicamente sobre contentamento, vislumbrando um futuro além de papéis coadjuvantes. Foi um breve momento de paz, um que ele esperava há décadas. Esse futuro foi subitamente interrompido pela doença. James foi diagnosticado com câncer de pâncreas, uma doença que progride rápida e implacavelmente. Apesar da saúde debilitada, ele continuou trabalhando, concluindo projetos apenas algumas semanas antes de sua morte. O guerreiro que lutara contra desafios físicos por anos agora se via frente a frente com um inimigo que não conseguia derrotar. Steve James faleceu em 18 de dezembro de 1993, aos 41 anos, em sua casa em Burbank, Califórnia. Suas cinzas permanecem com sua família. Uma despedida privada digna de sua vida simples, com um patrimônio líquido estimado em 1 milhão de dólares americanos, conquistado exclusivamente com sua atuação, ele deixa para trás não a fama, mas o respeito, um guerreiro verdadeiramente formidável. E sua morte foi prematura. Damon Wayans como Leonard. Damon Wayans nasceu em 4 de setembro de 1960, no Harlem, Nova York. Aos 28 anos, interpretou Leonard, o parceiro nervoso e falante no filme de 1988 I'm Gonna Get You Sucker. Apesar de ser um personagem secundário, Leonard trouxe uma energia tensa à série, enfatizando o lado cômico do personagem de Wayans. Foi um prenúncio do tom cômico que mais tarde dominaria a televisão, um tom forjado em tempos difíceis. Nascido e criado em uma família grande com 10 irmãos, Wayans teve uma infância difícil marcada pela pobreza, dificuldades financeiras, bullying e um pé torto congênito que lhe causava muita dor física. O humor tornou-se seu mecanismo de defesa e sua identidade. O stand-up comedy surgiu naturalmente para ele, abrindo novas possibilidades apesar das repetidas rejeições. A carreira de Wayans floresceu com a série In Living Color, 1990 a 1994. Ele alcançou o estrelato, criando personagens como Homie D, clown e redefinindo o gênero de curtas de comédia com seus irmãos. Continuou seu sucesso no cinema e na televisão, incluindo Major Payne, 1995, e, posteriormente, My Wife and Kids, 2001 a 2005, provando que podia tanto atuar quanto produzir. Ele ganhou prêmios e aclamação generalizada, mas a pressão nunca diminuiu de verdade.
Sua vida pessoal refletia essa intensidade. Wayans casou-se com Lisa Thorner em 1984 e tem 4 filhos, Damon Jr., Michael, Karamia e Kyla. O casamento terminou em divórcio em 2000. Esse foi um período de intensa tensão emocional, pois a fama se chocava com as responsabilidades familiares. Apesar disso, ele continuou profundamente preocupado com a vida de seus filhos, alguns dos quais também entraram para o ramo do entretenimento. Por fim, sua saúde o obrigou a reconsiderar sua decisão. Em 2014, Wayans foi diagnosticado com diabetes tipo 2, o que o levou a mudar seu estilo de vida e reduzir gradualmente sua carga de trabalho. Até 2026. Aos 66 anos, ele permaneceu ativamente envolvido com comédia e televisão, trabalhando mais recentemente com seu filho. Com um patrimônio líquido estimado em 35 milhões de dólares americanos, sua história é uma jornada completa de dificuldades ao impacto, impulsionada pela resiliência em vez da complacência. Isaac Hayes como Hammer. Isaac Hayes nasceu em 20 de agosto de 1942, em Covington, Tennessee. Aos 46 anos, ele interpretou Hammer, o parceiro ameaçador e poderoso no filme de 1988, I'll Get You, Sucker. O papel dependia de sua presença marcante e voz grave, adicionando profundidade à paródia das lendas do Blaxploitation. Hammer parecia ser uma alusão sutil ao status lendário de Hayes na cultura popular negra. Essa autoridade foi forjada em tempos difíceis. Hayes cresceu em extrema pobreza após perder os pais ainda jovem e ser criado pelos avós, que trabalhavam na lavoura para sobreviver. A pobreza, a discriminação racial e o trabalho braçal moldaram sua resiliência, e a música se tornou sua válvula de escape. Autodidata em piano e órgão, ele gradualmente encontrou seu próprio caminho para sair do desespero. Uma trajetória que mais tarde encontrou eco na profundidade emocional de álbuns como Hot Buttered Soul e Black Moses. A fama chegou, mas a estabilidade não. Hayes casou-se 4 vezes, e seu casamento com Mignon Harley, de 1973 a 1986, foi particularmente turbulento, marcado por dívidas crescentes e má administração financeira. Em 1976, a pressão atingiu o seu auge, levando à falência, a perda de sua fortuna e a perda de direitos autorais futuros. Mesmo após o sucesso histórico de sua canção tema vencedora do Oscar para o filme Shaft, sua vida pessoal permaneceu sob constante pressão. Problemas de saúde agravaram essas dificuldades. Hayes sofria de diabetes e, posteriormente, de AVC, que gradualmente enfraqueceram sua saúde e o deixaram incapaz de funcionar de forma independente. Essas doenças o tornaram vulnerável na velhice, especialmente após sua controversa saída da série de televisão South Park. Isaac Hayes faleceu em 10 de agosto de 2008, aos 65 anos, em Memphis, Tennessee, após sofrer um AVC recorrente depois de desmaiar em casa enquanto se exercitava em uma esteira. Ele foi sepultado no cemitério Memorial Park, em Memphis. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de 500 mil dólares americanos. Um contraste gritante com a enorme fortuna que outrora possuía. Contudo, seu verdadeiro legado permanece vivo na história da música soul. Jim Brown como Slammer. Jim Brown nasceu em 17 de fevereiro de 1936, em St. Simons, Georgia. Aos 52 anos, interpretou Slammer, um fora da lei durão e intransigente. No filme de 1988, I'm Gonna Get You Sucker, apesar de sua breve aparição, o papel consolidou sua reputação e deu ao filme sua poderosa e autêntica sátira. O sucesso de Slammer deriva do fato de o próprio Brown simbolizar uma era de força inabalável. Essa força nasceu do isolamento. Brown foi criado principalmente por sua avó, depois que seu pai abandonou a família e sua mãe saiu para trabalhar. A pobreza e a discriminação racial marcaram seus primeiros anos, forçando-o a se virar sozinho muito antes de alcançar a fama. O esporte se tornou seu refúgio, eventualmente o transformando em uma lenda da NFL com o Cleveland Browns. E filmes posteriores como Os 12 Condenados e Three Hard consolidaram seu domínio nas telas. No entanto, o sucesso nunca veio acompanhado de uma vida pessoal tranquila.
Brown casou-se com Sue Jones em 1959, divorciou-se dela em 1972 após anos de conflito e, em seguida, casou-se com Monique Gunthrope em 1997, com quem viveu até a morte dela. Seus relacionamentos foram frequentemente ofuscados por acusações de violência doméstica e problemas legais, controvérsias que complicaram sua imagem pública e o assombraram por décadas. As consequências físicas de uma vida de traumas eventualmente se tornaram evidentes. Nos últimos anos de vida, Brown lutou contra uma doença cardíaca e seu corpo, antes indestrutível, foi enfraquecendo gradualmente. Embora continuasse a aparecer em público e a participar de atividades comunitárias, sua saúde deteriorou-se progressivamente, refletindo o custo a longo prazo de uma carreira construída sobre um esforço físico implacável. Jim Brown faleceu em 18 de maio de 2023, aos 87 anos, em sua casa em Los Angeles, vítima de problemas cardíacos, cercado por sua esposa. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em aproximadamente 30 milhões de dólares americanos, acumulados por meio do futebol americano, da atuação e de empreendimentos comerciais. Ele deixou um legado complexo, caracterizado por uma grandeza atlética incomparável, influência cultural e questões pessoais não resolvidas. Jeanette Dubois como Bella. Jeanette Dubois nasceu em 5 de agosto de 1932, no Brooklyn, Nova York. Aos 56 anos, ela interpretou Mabel, uma mulher forte, durona e inteligente que amava profundamente sua família, no filme de 1988, I'm Gonna Get You Sucker. Esse papel deu profundidade emocional à narrativa satírica do filme. Mabel pareceu autêntica porque a própria Dubois havia experimentado essa força em primeira mão. Essa resiliência mental foi desenvolvida desde cedo. Criada em um bairro pobre com pais trabalhadores, Dubois enfrentou barreiras raciais e pressões econômicas. Ela logo percebeu que o talento precisa ser acompanhado de perseverança. A música e a atuação se tornaram sua válvula de escape, levando-a dos palcos da Broadway aos seus primeiros programas de televisão, incluindo Love of Life. Quando atingiu o auge de sua carreira, sua voz carregava as marcas de décadas de superação de dificuldades. O sucesso não veio apenas com amor. Dubois casou-se com Sajit Krishnagupta em 1950. O casamento terminou em divórcio em 1958. Dubois ficou sozinha para criar os filhos, enquanto ele construía uma carreira em uma indústria onde as mulheres negras tinham pouca proteção. Mais tarde, ela formou um relacionamento sólido com Brock Peters, mas nunca se casou novamente, priorizando a independência em vez de compromissos. A saúde se tornou o capítulo final de sua vida. Dubois manteve-se criativamente ativa em seus últimos anos, mas sua saúde deteriorou-se gradualmente. Ela sofreu um ataque cardíaco e uma morte súbita que contrastou fortemente com sua energia vibrante. Mesmo no fim da vida, permaneceu dedicada à sua arte, ao serviço comunitário e à mentoria de jovens artistas, recusando-se a simplesmente desistir. Jeanette Dubois faleceu em 17 de fevereiro de 2020, aos 88 anos, em Glendale, Califórnia, vítima de uma parada cardíaca. Seu sepultamento ocorreu em uma cerimônia privada. Seu legado permanece vivo na história da televisão e como a voz inconfundível por trás de Moving On Up. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em 2 milhões de dólares americanos, conquistados ao longo de décadas como atriz, cantora e dubladora. Dawn Lewis, cujo nome verdadeiro é Cheryl Dawn Lewis, nasceu em 13 de agosto de 1961, no Brooklyn, Nova York. Aos 27 anos, ela interpretou Cheryl, uma mulher prática e inteligente que serviu de contraponto no filme de 1988 I'm Gonna Get You Sucker. Embora sua atuação tenha sido sutil, ela trouxe autenticidade emocional ao mundo exagerado do filme. Cheryl teve sucesso porque Lewis transmitiu sinceridade, não imitação. Essa sinceridade provinha da disciplina. Criada por Carl e Joyce Lewis, imigrantes da Guiana, Dawn cresceu em meio a tensões raciais, mas foi incentivada a alcançar seus objetivos. A música tornou-se seu refúgio desde cedo. Ela começou a cantar aos 4 anos e a se apresentar aos 11. Foi essa base que a levou ao estrondoso sucesso do filme Um Mundo Diferente, no qual ela não só interpretou o papel principal, como também coescreveu a icônica música tema.
Conforme sua carreira progredia, sua vida pessoal se tornava cada vez mais instável. Lewis casou-se com Johnny Newman em 2004, mas o relacionamento terminou em divórcio apenas 2 anos depois. Sem filhos, ela dedicou toda a sua energia ao trabalho, alternando constantemente entre televisão, teatro e dublagem. Projetos como Hangin' with Mr. Cooper e papéis dramáticos subsequentes atestam uma carreira construída sobre flexibilidade, não sensacionalismo. A saúde nunca impediu seu progresso, mas manter uma carreira de longo prazo exigiu inovação. Lewis gradualmente fez a transição para a dublagem, onde utilizou plenamente sua sensibilidade musical e controle vocal. Da animação à Broadway e de volta à televisão. Ela evitou o esgotamento, priorizando a diversidade em vez da fama. Em 2026, Dawn Lewis completará 65 anos. Ela continua trabalhando como atriz, cantora e dubladora, sendo mais recentemente conhecida por seu papel na série Star Trek Lower Decks. Com um patrimônio líquido estimado em aproximadamente 4 milhões de dólares americanos, sua história é um testemunho de perseverança. O talento é desenvolvido através da disciplina, e o sucesso é alcançado sem perder o respeito próprio.